Da maneira como a justiça brasileira tem se comportado nos últimos anos, qual a projeção para os próximos anos? É o que eu questiono agora ao nosso convidado, doutor Egberto. Como é que o senhor vê a justiça brasileira para os próximos anos? Eu acho que o Brasil é uma referência, cada vez mais uma referência internacional. Eu tenho que reconhecer que o nosso sistema de justiça, ele tem feito um trabalho maravilhoso. Se a gente pensar a dimensão do nosso país, a diversidade, muitas carências que nós temos, quer dizer, e os problemas que nós estamos nos deparando nos nossos índices de violência são alarmantes, mas poderiam ser muito mais. Isso tem uma eficácia. O sistema de justiça como um todo, de promotores, juízes, defensores, o sistema policial também. Agora, graças a Deus, temos muito para melhorar. Nós não somos perfeitos. Sem dúvida. E vamos melhorar muito. Tem muitas coisas para serem trabalhadas, muitas. Tem muitas mazelas ainda também nesse sistema. E sempre vão ocorrer. E isso faz parte da nossa evolução. Voltando, a justiça restaurativa, entendo que contribui um pouquinho para essa evolução. Nós tínhamos falado aqui nos juizados especiais de pequenas causas, nos juizados especiais criminais, em 9.099. Quer dizer, a experiência de Brasília que houve com adultos, na fase da composição dos crimes de menor potencial ofensivo. Que experiência foi essa, doutor? Foi no Núcleo Bandeirante, com nossa colega juiz Aziel, que teve acompanhamento, foi em 95, logo pioneira também, junto com São Caetano, Porto Alegre e Brasília. Em Brasília foi com adultos. Ele entrou com a justiça restaurativa nessa fase da composição, que não ficou só um perde-ganha, cede aqui, entendi, vai lá, não sei o quê, me livro da ação, fica suspensa a ação, etc. Ele fez esse momento, qualificou esse momento, através de ciclo restaurativo. Então, já que vai ter esse momento, vamos fazer com profundidade, para que a pessoa realmente repare os danos, sinta, tenha a responsabilização individual e coletiva e repare aquilo que a vítima realmente precisa ser reparado. Então, isso é só um pequeno exemplo, e junto com isso a gente tem muitas questões para serem trabalhadas. Agora, o Brasil tem uma criatividade, tem uma potência, e está ocupando o cenário internacional cada vez mais espaço que é o lugar dele. Nosso povo, nossos profissionais são muito competentes, a gente tem muito para acrescentar para a gente mesmo e para o mundo. A gente tem tido soluções muito, muito criativas aqui. Doutor, eu gosto muito de coisa prática. Nós conversávamos aqui no intervalo e o senhor citou de um caso que a justiça restaurativa funcionou e um caso que tenho convicção que interessa a sociedade de Mato Grosso numa questão de um estupro. Porque eu confesso ao senhor que até o momento da nossa entrevista eu estava me imaginando justamente esses casos que o senhor derrubou o meu pensamento. É por isso que eu queria que o senhor citasse. Então, eu estava citando aqui um caso de maior potencial ofensivo e particularmente grave, gravíssimo, Exato. Hediondo e com aspectos mais específicos, que seria um caso de estupro numa comunidade de Porto Alegre, e foi feito um ciclo restaurativo, não entre o estuprador e a vítima, porque também a questão da justiça restaurativa em crimes sexuais e de violência sexual é bem questionável. Isso tem toda uma discussão teórica, mas tem também. Ocorreu um ciclo restaurativo entre a família do estuprador e a família da vítima, que eram moradores no mesmo bairro, e já estavam com agressões e ameaças, estavam em vias de ter um homicídio, ou mais de um homicídio, uma situação de vendetta, claro. A questão também era bem complexa. Foi feito um ciclo e isso desarmou essas famílias. Então, a gente tem que ir com muita cautela. Não é, como eu disse, a justiça restaurativa não é panagem para tudo. Mas tem mostrado resultados. Tem se mostrado uma ferramenta também eficaz. Então, nós temos que realmente botar nossa energia, nosso conhecimento, nossa cultura para entender por que isso está funcionando. E isso aí no mundo todo, que não é também... Só que a gente está aqui tropicalizando a justiça com nossas, e um dos princípios dela é que a gente não importa o modelo externo. Certo? Tem que ser adaptado com um contexto específico onde ela está sendo implementada. O Brasil é diferente também fazer justiça restaurativa com adolescente ou com adulto, no norte ou no sul, com parceria com a educação ou com a guarda metropolitana. Então vamos também particularizar. O senhor acredita na codificação da justiça restaurativa? De uma forma aberta. Sim. Eu acho que precisa ter marcos teóricos, sim. Cada vez mais eu acho isso. Mas também que não engesse,
certo? Então, e estão introduzidos, isso já começa, a questão da composição já começa a entrar cada vez mais no Código Penal e em resoluções. Hoje, na Secretaria do Estado de São Paulo, existe uma resolução, criou a figura do professor mediador. Na própria resolução está falando da justiça restaurativa. O manual de convivência escolar está falando. E eu sei que nossa experiência, de 95 para cá, que é curtíssimo, mas com diálogo com a Secretaria da Educação, e nós tivemos bons secretários, abriu as portas também para isso que ocorresse. Doutor Egberto, prazer imenso ter recebido o senhor aqui nesta noite de sábado. O senhor não tem noção da grandeza dessa entrevista. O senhor não tem noção como essa entrevista servirá para a cultura da sociedade de Mato Grosso. Eu quero dizer que poucos momentos são aqueles para nós como apresentadores, e não sei se é porque é uma área que a gente está intimamente ligada, que a gente sai satisfeito de uma entrevista. Primeiro, encontrei uma pessoa que de uma capacidade de gabarito como o senhor, que de uma forma didática coloca para a sociedade aquilo que ela gostaria de ouvir. Segundo, encontrei aqui uma pessoa apaixonada pela justiça restaurativa no Brasil e realmente surtiu efeito. Eu quero pedir ao Criador que proteja o senhor, proteja a sua família, porque eu tenho uma convicção que o senhor hoje é uma pessoa muito importante para a justiça brasileira. E eu queria que o senhor desse uma mensagem para o Mato Grosso. Recentemente eu estive no Pantanal, né, assim, e fiquei impressionado, né, com a beleza da região, né, e com o cuidado das pessoas. Eu acho que a gente está num momento de mudança de cultura, né, mudança de postura. A gente não aprendeu a lidar com a violência sem ser violento. Desde pequenininho, a gente aprendeu a lidar com os limites, impor limites através da ameaça, do constrangimento, do castigo, né? Então, eu busco, comece a investigar melhor outras técnicas que existem e são eficazes. Como que você responsabiliza, bota o limite, começa a chamar para si a própria responsabilidade de tudo o que ocorra na vida. Você é corresponsabilidade com aquilo. A gente critica os outros, então que a gente seja que nem vagalumes, levamos nossas luzes, né, e irradiamos isso. Eu quero convidar você para que no próximo sábado estejam conosco, para que possamos mais uma vez tratar de um assunto do interesse da sociedade de Mato Grosso. Até lá, e que Deus ilumine os lares de todos os cidadãos de Mato Grosso. Doutor, muito obrigado.